sou o Carlos Miller, tenho 30 anos, sou formado em Economia pela URGS e sou analista-chefe aqui da Geral Investimentos. Você poderia falar sobre a oscilação do dólar? Se ele afeta a exportação, o câmbio, de que maneira que ele está agindo no Brasil? Bom, o dólar, ele, ao longo desse ano, ele teve variações muito bruscas, ele teve picos acima de R$4. Agora ele está, ao longo do dia de hoje, ele chegou a oscilar nos R$3,75, o dólar comercial. A nossa expectativa é de que ele volte a subir, então esse patamar de 3,75 ao longo do tempo ele não deve se sustentar, deve atingir patamares maiores, o que favorece empresas exportadoras e prejudica empresas que tenham custos atrelados a dólar, ou seja, quem importa matéria-prima tende a ser prejudicado por essa oscilação do dólar. E na parte de viagem, você tem clientes que deixaram de viajar, de fazer câmbio por causa da oscilação do dólar? No setor de turismo, essa oscilação do dólar tende a favorecer viagens no mercado interno. Por quê? Quem viaja ao exterior tem os custos atrelados a esse câmbio. Então, quem vai para os Estados Unidos, quem vai para a Europa, o câmbio está ligado ao dólar, está ligado ao euro, então esse custo sobe. Então isso tende a favorecer o turismo interno. As pessoas vão ir para o Nordeste, vão ir para o Rio, vão para a nossa serra aqui e vão ficar dentro. Quem for para fora vai ter custos mais altos. Então o que acontece? Está viajando hoje, a gente percebe que estão viajando hoje pessoas que já estavam com viagens programadas há mais tempo. Então quem já tinha comprado viagem, já estava com o hotel pago já há alguns meses antes dessa subida mais forte do dólar, essas pessoas ainda estão indo. Agora outras pessoas estão deixando de ir, estão esperando que o dólar se estabilize para que os seus custos fiquem mais estáveis ou pelo menos previsíveis. Isso quer dizer que mesmo com o dólar tendo baixado um pouco, ainda as pessoas podem estar com medo de viajar? Sim, porque o dólar, se a gente for pensar, há um ano atrás a gente estava falando de um dólar aí a 2,50, não me lembro, não me recordo exatamente qual o patamar, mas vamos pensar em 2,50. Hoje ele é 13,75, ele está 50% mais caro. Então uma viagem que, vamos pensar em números, que um tempo atrás custava R$10.000, hoje está custando 15 mil. Então isso é uma oscilação bastante forte e isso tende a favorecer que a pessoa viaje internamente, porque viajando interno, os R$10.000 de um ano atrás custam os mesmos R$10.000 hoje. Resumindo. E a parte de investimento, como que funciona a parte de investimento de ações e na bolsa? Bom, a tendência é que as pessoas invistam em empresas, a expectativa, e o movimento que a gente tem visto é que as pessoas invistam em empresas que sejam expostas a dólar. Então exportadoras têm sido favorecidas. Não necessariamente só exportadoras, mas exportadoras de setores que estejam performando bem lá fora, por exemplo, papel e celulose. É um setor que tem sido bem demandado no exterior e são empresas que têm tido boas performances. Então essas empresas têm tido boas demandas e boas valorizações esse ano. O que seria bom para os brasileiros perante o dólar nesse ano? O investimento em dólar para a pessoa física é um investimento bastante delicado, porque a pessoa física ela não compra o dólar comercial, ela compra o dólar turismo, que tem uma taxa bem mais alta. Então o recomendado é para quem vai viajar que compre o dólar e viaje com o dólar em espécie, não utilize o cartão. Quem sabe que o dólar no cartão de crédito, que é utilizado lá fora, a taxa vai oscilar até que a fatura seja paga. Então isso aí pode tanto favorecer quanto prejudicar a pessoa que está viajando, na medida em que ela vai gastar lá fora e até ela pagar a fatura ela não sabe exatamente qual que é o valor dessa despesa. E ela levando em espécie ela sabe, pelo menos ela tem uma previsibilidade melhor. Então o recomendado é isso, vai viajar, leva em espécie, pelo menos a pessoa sabe qual que vai ser a despesa. E com relação a investimento em dólar, é um investimento delicado que eu recomendo para especialistas. Eu acho que não é um investimento muito complicado para o investidor comum. E as empresas estão investindo
mais esse ano do que ano passado ou menos? Investimento em capital, que a gente diz assim, em estrutura, as empresas estão investindo menos. No que diz respeito a câmbio, as empresas estão simplesmente fazendo posições de hedge, se protegendo e comprando dólar e câmbio que precisam. Mas no que diz respeito a investimento e aumentando capacidade, não. As empresas estão fazendo simplesmente o necessário.